Assim, diante de toda essa dificuldade que eu coloquei aqui, de todos esses pontos que eu levantei, cara, não tem emocional que aguente. Não tem emocional que aguente. Então, assim, a estrutura emocional que você precisa ter para lidar com tudo isso, eu não sei nem quem tem, sabe assim? Eu não sei nem quem tem. Olá, pessoal! Tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo diferente. Tô saindo de casa, tô indo lá em Viana do Castelo. Vou levar vocês comigo e a gente vai conversando um pouquinho no caminho, né? A gente vai trocando uma ideia. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês com relação aí a os motivos que eu acho que tem feito algumas pessoas, vamos dizer assim, desistirem de Portugal e acabarem voltando para o Brasil. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho enquanto eu vou para Viana. Bora! Fazer esse vídeo já tem um tempo e eu tava pensando nesse assunto com base em experiências que eu tenho visto, com base em experiências que eu vivi e com base em experiências que eu vi de pessoas próximas e o relato deles, né? Então eu queria fazer esse vídeo assim para colocar de certa forma um pouco de como é que tá a situação, um pouco da experiência de algumas pessoas. E do porquê, né, de algumas pessoas acabarem tomando aí essa decisão de voltar para o Brasil. Mas antes da gente entrar no assunto, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, então, desse trajeto, né, que eu faço quando eu preciso ir até Viana do Castelo. Eu moro a alguns minutos de Viana, não em Viana especificamente, então eu sempre preciso fazer aí um trajeto até eu chegar em Viana. E vou mostrar para vocês um pouquinho do caminho aqui também. Eu acho que essa questão, gente, de ir embora para o Brasil, retornar, né? Sair de Portugal e voltar para o Brasil, tem acontecido demais. Tem uma série de motivos para isso estar acontecendo, né? Acho que existem aí aquelas questões mais pontuais, né? Em relação as dificuldades mesmo, grandes dificuldades financeiras que algumas pessoas estão passando no país e acabam pedindo aquela ajuda do governo, né, para poder retornar ao seu país de origem. Isso é uma situação, sim. Mas eu queria hoje nesse vídeo falar sobre a situação, por exemplo, daquela pessoa que faz o seu planejamento, tem ciência e noção e consciência de tudo que implica, né, fazer essa mudança, de todas as dificuldades que a pessoa vai vir a enfrentar e mesmo assim decide retornar, né? Eu pontuei algumas questões que eu acho que são válidas e que fazem sentido, né, para quem acaba tomando essa decisão. E uma delas eu acho que é a adaptação. Por mais, gente, que a gente esteja preparado e se prepare para fazer uma mudança de país, a gente só sabe, de fato, quando passa por aquilo, é que a gente sabe como vai ser, né? A adaptação, ela é muito difícil para alguns, né? E eu digo isso em todos os sentidos, se adaptar a um trabalho novo, se adaptar a horários de trabalho diferentes do que estavam acostumados no Brasil, às vezes fazendo turno numa fábrica ou trabalhando em horário repartido num restaurante, porque às vezes a pessoa tem aquela experiência na restauração, mas era uma experiência diferente, ela fazia turnos, ela entrava de manhã e saía de tarde, ou ela entrava de tarde e saía de noite. E a maioria dos restaurantes aqui atua de forma diferente, né, em relação ao horário. Eles trabalham com aqueles horários repartidos, então a pessoa entra
num horário, tira uma folga e retorna, né? Tira algumas horas de folga e acaba retornando para fazer o horário da noite. Então, assim, são adaptações, né? A pessoa precisa, de fato, se encaixar naquela situação, né? Ou mesmo não se adaptou à região que escolheu para viver, à cidade que ela escolheu para viver. Isso, acredito eu, que tem, sim, um peso muito significativo na hora de você se sentir bem nessa mudança ou não. Pode fazer você se sentir mal. Às vezes você pesquisou aquela região, veio para aquela região que você pesquisou e que você escolheu, mas no dia a dia, na realidade daquela região, você pode não se adaptar. É uma série de coisas, né, que às vezes contribuem para você desanimar um pouco do país. E às vezes, uma vez que você escolheu aquela determinada região, você não tem condição mais financeira, porque você já encontrou um aluguel, por exemplo, você já se estabeleceu num trabalho, já criou ali uma nova rotina, por mais que não esteja te agradando, você criou uma rotina ali, e você meio que começar de novo em outro lugar fica inviável, principalmente por questão financeira, né? Você teria que sair do trabalho que você tá, encontrar trabalho em outro local. E a mesma coisa em relação ao arrendamento, que hoje está muito difícil, né? Que é uma das coisas, inclusive, que eu vou abordar também nesse vídeo. Então, percebe, tem uma série de questões em relação à adaptação que precisam ser levadas aí em conta e que eu acho que acabam pesando um pouco, né, nessa conta aí que a pessoa faz e a conta acaba não fechando e a pessoa começa a comparar, fazer comparações e falar, no Brasil não era assim, no Brasil eu não tinha isso, e ela acaba por desistir, querer voltar. A outra questão em relação à adaptação também é a própria adaptação dos filhos, né, para aquelas famílias que têm filhos. Às vezes o casal se adaptou muito bem, mas o filho não. Talvez para a criança ou para o jovem vai demorar um pouquinho mais de tempo, né? Vai ser necessário aí um pouco mais de tempo para que ele se adapte. E às vezes os pais não estão dispostos a esperar esse tempo, porque às vezes o filho está sofrendo de alguma forma e acabam voltando, porque às vezes a criança está sentindo falta, né? De algum familiar, dos primos, dos avós. E os pais acabam por desistir, acabar querendo tomar essa decisão de voltar. Então a adaptação do filho, né, da família toda, de todos os membros da família, acho que tem que ser levado em conta. Às vezes só o marido se adapta e a esposa não, por uma série de fatores, né? Enfim, percebe? Então, assim, a questão de se adaptar a essa nova realidade, acho que pesa muito. Por isso que eu escolhi falar sobre isso em primeiro, destacar esse ponto como sendo o primeiro do vídeo, porque são várias coisas que a gente precisa se adaptar. São várias coisas. É uma casa nova, é uma região nova, além do país, né? Você vai estar numa região diferente, onde você vai precisar conhecer tudo de novo. E às vezes ali você não vai se encontrar, você vai se sentir um peixe fora d'água, enfim. Adaptação no trabalho, da criança, adaptação na escola. Então a adaptação ela tem muitas nuances, muitas questões ali de adaptação que precisam ser vencidas. E isso leva tempo. Resolvi parar o carro aqui para ficar mais fácil de conversar. Aqui atrás tem uma praia linda, depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho dela. Gente, outra questão que eu acho que pesa e tem feito aí com que muitos brasileiros acabem desistindo, né, desse sonho de mudar para outro país é quando o planejamento financeiro dele não condiz com a realidade financeira
atual do país. Então, por exemplo, antes, há uns anos, há 1 ano e meio, não é nem muita coisa, 1 ano e meio, 2 anos, a realidade em termos de arrendamento, em termos de mercado, em termos de, vamos colocar aí, né, de sobrevivência no país, era uma, né? E hoje ela mudou completamente. Ela mudou completamente. Então, assim, às vezes a pessoa faz um planejamento para um período em que aquele período não é o suficiente para ela se estabilizar e ela não mais precisar mexer naquele dinheiro, sabe? Naquele planejamento. Porque normalmente a nossa ideia qual que é, né? Ah, eu vou juntar aí o máximo de dinheiro que eu conseguir, consigo ter dinheiro para me manter por 4, 5 meses. Isso aí era pelo menos, né? Tem gente que vem às vezes até sem isso, né? Até sem esse planejamento por alguns meses à frente. Só que 4, 5 meses não está sendo mais o suficiente para você encontrar, às vezes, um arrendamento bacana, às vezes encontrar trabalho, em alguns casos, para as crianças, nem mesmo encontrar vaga nas escolas. São essas questões, né? Então, às vezes, você vem se planejando para um período, mas a realidade aqui em termos do dia a dia, conta de luz, conta de água, mercado, né? Que os preços do mercado, algumas coisas dobraram, né, de valor. Então, enquanto o leite custava aí antes 40 e poucos cêntimos, você já compra hoje um leite a 85 cêntimos. Parece que não, mas já é uma diferença, é muita diferença, sabe? Isso num item, que é o leite, fora as outras coisas. Então, a gente sente a diferença no bolso no final do mês. Então, às vezes, o planejamento que você fez para 5 meses, ele não dura nem 3. Entende? É bom levar isso em consideração, porque às vezes essa dificuldade de você se estabilizar, ou essa dificuldade, né, de você ver que o dinheiro está acabando, você tem duas opções. Ou você insiste, ou você volta. E nisso muita gente acaba voltando. Porque falar, não, lá no Brasil eu tenho a minha família que vai me ajudar, que vai me apoiar, e se eu precisar de dinheiro, enfim. Eu tenho a minha casa que eu deixei fechada, né? Ou tá no aluguel. Então, isso tudo acaba pesando na cabeça da pessoa e fazendo com que ela acabe por desistir do sonho dela. O planejamento hoje, ele tem que estar 3 vezes mais bem planejado. Em todos os sentidos, né? Porque, principalmente no financeiro. Hoje, principalmente o financeiro, em termos de planejamento, precisa estar aí bem planejado mesmo. Porque se você não tiver aí uma rede de apoio, um familiar, alguém que vá te acolher naquele primeiro momento e você tá por conta própria e você vai precisar buscar, se você vem sozinho ou se você vem com a família, o tempo de busca e sucesso para encontrar, seja trabalho, seja moradia, aumentou um pouco. E eu digo trabalho sim, porque a questão, por exemplo, da CPLP, da residência da CPLP e algumas outras mudanças que o governo está fazendo, estão dificultando um pouco mais para aquelas pessoas que não têm documentação. Então, se você chega e ainda vai fazer a documentação, se você chega, né, e ainda vai iniciar todo aquele seu processo, né, de se organizar em termos de documento, talvez você fique aí 1, 2 meses ou sem trabalho ou trabalhando sem contrato, né? Ganhando a hora, enfim. Trabalho acaba tendo, né, gente? Trabalho acaba tendo mesmo, se você está disposto vamos dizer assim, pegar o que aparecer. Mas isso também, aí eu vou voltar lá naquele primeiro ponto, né? Isso tem a ver com a adaptação. Você vai ter que se adaptar, então, a essa nova realidade de muitas horas, né, de trabalho, enfim. E isso já te coloca numa outra realidade, que é os quartos. Os quartos hoje não estão mais tão baratos quanto eram também. Era uma opção barata morar num quarto. Hoje, eu digo que não é mais. O preço de um quarto hoje tá o preço de um arrendamento há 1 ano e meio atrás. Então, um arrendamento para uma casa inteira, T2, T3, em algumas regiões, você tá pagando isso só num quarto. E aí, quem que consegue? Você tá vindo sozinho. Talvez você não consiga bancar. Entende? Então, assim, isso aquele 1 mês... Fora que os senhorios pedem aí 2, 3 calções de adiantamento, às vezes o fiador. Então, percebe? Então, esse planejamento, às vezes, ele já não condiz mais com a realidade atual do país. Com a realidade financeira atual do país. Por isso que é importante fazer uma pesquisa bem minuciosa em termos de mercado, em termos de bancos que estão abrindo conta, em termos de região mesmo que tem uma oferta de trabalho maior, até de moradia maior, e isso talvez signifique você ir morar bem no interior do país,
no interior do interior, naquelas regiões que hoje a maioria das pessoas não quer morar, pelo fato de não ter muita coisa, mas é lá que vai ter ainda talvez um arrendamento um pouco mais acessível, um trabalho, né, que tipo ninguém tá morando lá, então ninguém tá trabalhando lá, vaga na escola, e aí você consegue dentro do seu planejamento de poucos meses se estabilizar e não precisar mais mexer naquela reserva financeira, sabe? E aí isso vai novamente necessitar de você um pouco de adaptação, porque às vezes não é a cidade que você queria estar morando, não é a realidade que você queria estar tendo nesse primeiro momento, mas vai ser o que vai ser. Vai ter que ser isso, sabe? É duro, é difícil e às vezes a gente não aguenta, as pessoas não aguentam o processo todo, né, que leva, que não é rápido, e acabam por comparar a realidade que estão tendo naquele momento com a realidade que tinham no Brasil e voltar. Saí aqui um pouquinho, gente, para mostrar para vocês, olha, a vista nessa área que eu estacionei. Eu gosto muito desse cantinho aqui, né, dessa região da Praia Norte, aqui em Viana do Castelo. Tá ventando bastante agora, mas vou mostrar para vocês só um pouquinho também aqui dessa área, que eu acho ela muito bonitinha, muito tranquila, muito calminha. Tem muita pedra também na água, vocês podem ver, mas assim, sempre tem, né, quando o tempo tá firme, crianças brincando, né, algumas famílias gostam de ficar aqui na praia tomando sol, e tem muita gente que para o carro ali, estaciona o carro, né, no intervalo do almoço, do trabalho, só para ficar apreciando a vista, né. E a vista realmente, gente, é muito bonitinha. Então o pessoal para aqui, esse vento acaba refrescando um pouquinho do calor e o pessoal aproveita. E, gente, outra questão que eu acho que, assim, hoje tá sendo, sei lá, acho que a maior dificuldade aqui em Portugal é a moradia. E é uma dificuldade que não é só o brasileiro que está enfrentando, né? Não é só o imigrante. Tá tendo realmente uma crise imobiliária, né? Em termos de taxas, em termos de preços de imóveis e, enfim, tá tudo muito alto. Tá tudo muito alto. Isso é por causa da demanda. A demanda aumentou, não só a demanda, né? Mas também a demanda aumentou. A gente tem muita gente querendo, os senhorios estão aproveitando, né? Então tem gente que vem disposta aí a pagar um ano inteiro de aluguel e o cara que veio com 3 meses só de dinheiro, como é que fica? Ele vai perder sempre, sabe? Ele nunca vai conseguir sair na frente de quem tá vindo aí com dinheiro para bancar isso tudo, ou com quem já veio do Brasil com o aluguel já estabelecido, né? Então, eu ouço muitos relatos de pessoas próximas a mim que dizem que por não estarem conseguindo encontrar uma moradia fixa, um local para se estabelecer, vão voltar. Pura e simplesmente porque não tem aonde estar, não tem lugar para ela estar. E não conseguem fazer aquele deslocamento para uma outra região que talvez tenha mais opções, porque ela já não tem mais recurso financeiro para ficar se dando ao luxo de ficar aí, sei lá, uma semana sem trabalhar, entende? Então, é uma outra dificuldade. Essa questão do arrendamento hoje está realmente muito, muito, muito difícil. Está realmente muito difícil mesmo, porque além da... A gente já fez até um vídeo falando sobre isso, né? Sobre algumas dificuldades a mais para o brasileiro por conta de pessoas, né, mal intencionadas ou mal educadas, vamos dizer assim, que acabaram por queimar o filme dos brasileiros e dificultaram isso, meio que há, de certa forma, uma generalização, né? Como se todos fossem agir da mesma forma. Eu sei que não é o caso, mas tá acontecendo, tá acontecendo. E essa questão acaba pesando, né? Acaba pesando, porque você vem e você não tem o básico, que é onde você morar, né? Você ficar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, até uns 4, 5 meses morando num quarto, para alguns, né, até vai. Mas chega um momento em que você quer se estabilizar, você quer ter sua rotina, você quer ter sua liberdade, sua privacidade, e você simplesmente não consegue, porque não tem. Ou porque a procura é muito grande,
quando anunciam um imóvel na internet, já tem 50 pessoas atrás interessadas nesse imóvel, cada um com uma oferta mais mirabolante que a outra para poder conseguir o local, né? Gente, e assim, diante de toda essa dificuldade que eu coloquei aqui, de todos esses pontos que eu levantei, cara, não tem emocional que aguente. Não tem emocional que aguente. Então, assim, a estrutura emocional que você precisa ter para lidar com tudo isso, eu não sei nem quem tem, sabe assim? Eu não sei nem quem tem. E esse é um outro ponto que acaba por pesar muito, que é o emocional. Às vezes a gente vem disposto a passar por tudo isso, a lidar com tudo isso, mas quando a realidade bate, quando as dificuldades batem e elas só vão se colocando uma em cima da outra, uma dificuldade em cima da outra, uma dificuldade em cima da outra, você acaba não lidando bem com aquilo. Algumas pessoas acabam não lidando bem com aquilo, e a solidão e a distância da família, e tudo vai pesando, né? Você não tem aquela rede de apoio, aquela sua rotina gostosa, agradável do fim de semana que te tirava um pouco dos problemas. Não, chega fim de semana, por mais que você consiga passear pelo país, os problemas, tipo, voltam, né? Ou eles não vão embora. E algumas pessoas acabam não suportando tudo isso, sabe? E faz mal, chega a fazer mal para a pessoa. Então, acabam voltando por causa disso, retornando para aquela rotina que fazia mais sentido para ela, ou que a fazia sofrer menos, né? Emocionalmente falando. Então, assim, uma outra questão que eu acho que pesa muito nessa hora é o emocional. Da mulher, do homem, da criança, do casal, da família, sabe? São muitos emocionais para gerir ao mesmo tempo nessa mudança. Então é um outro ponto que, por mais que a gente venha preparado, cada um vai saber como vai lidar com aquilo na hora, no momento. Porque para alguns vai ser mais fácil, para alguns vai ser mais difícil, para outros vai ser um pesadelo. Mas assim, são processos, são fases, né? É como se de fato a gente estivesse começando a vida do zero, desde o documento de identidade até onde você vai morar, até os móveis que você vai pôr na casa, enfim, tudo, né? A criança numa escola nova, então, isso tudo já adulto, e então é difícil você assimilar aquilo de uma forma que seu emocional não bagunce um pouco, sabe? Então isso acaba pesando também. E, gente, é isso. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu queria realmente fazer esse vídeo para deixar registrado qual que é o meu ponto de vista em relação ao porquê, né, que muitos brasileiros acabam desistindo de Portugal e voltando para o Brasil. Deixando claro também, né, que é com base nas experiências que eu tive, na vivência e na convivência das pessoas ali do meu ciclo social, que eu coloquei aqui o meu ponto de vista e a minha opinião. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele de alguma forma possa te ajudar. Já te espero também no próximo vídeo e vou te pedir, se você gostou desse vídeo, para deixar o seu like e se inscrever no canal.